Mari del Barrio. A música tocava ao fundo enquanto a tensão aumentava. Naquele instante, Luiz Fernando estava completamente nu. Carlota, surpresa, chamou Soraya de atrevida e desligou o telefone na cara dela. Logo depois, admitiu para Maria que talvez Soraya estivesse dizendo a verdade. Maria, no entanto, acreditava que a bruxa só queria atormentá-la, mas Carlota insistia, dizendo que Soraya havia descrito até os mínimos detalhes das roupas de Luiz Fernando. Maria respondeu que a rival podia tê-lo visto na rua e inventado tudo apenas para causar confusão, mas Carlota revelou que a víbora sabia até a cor da cueca dele. Irritada, desejou que Soraya fosse queimada viva. Maria ligou para o escritório e falou com Roberta, que confirmou que Luiz Fernando havia saído e ainda não retornara. Preocupada, tentou chamá-lo no celular, mas o telefone estava desligado. Ela contou a Roberta que precisava falar com o marido sobre um assunto urgente. A campainha tocou e Carlota correu para abrir a porta. Era Fernando. Maria abraçou o tio e ele disse que também não tinha visto o filho. O telefone tocou novamente, e Maria atendeu. Soraya garantiu estar dizendo a verdade, mas Maria respondeu que nunca acreditaria nela, pois seu marido tinha honra, encerrando a ligação. Furiosa, a bruxa decidiu provar que dizia a verdade. Pegou uma câmera fotográfica e começou a tirar fotos de Luiz Fernando inconsciente em sua cama. Enquanto isso, Fernando e Vitória achavam impossível que o rapaz estivesse com Soraya. Ele sugeriu trocar o número de telefone da casa. Maria, angustiada, confessou que não conseguia encontrar o marido e que estava com medo de que Soraya estivesse dizendo a verdade. Vitória aconselhou que ela fosse até lá verificar pessoalmente. Abelardo contou a Aldo que tinha ido ao enterro, e o rapaz comentou que parecia que só coisas ruins aconteciam com Soraya. Abelardo, porém, revelou que a vilã estava acusando Nando de assassinato. Na casa de Soraya, ela mandou Aurélia tirar mais fotos dela com Luiz Fernando, e a pobre empregada obedeceu apavorada. Maria então tomou uma decisão. Não se rebaixaria ao nível da inimiga. Disse que não duvidaria do marido e que jamais toleraria outra traição. Vitória estava furiosa e queria dar uma surra em Soraya, mas todos a impediram. Lupe comentou que a víbora só queria provocar a família, e Vitória respondeu que tinha um plano infalível para descobrir se o filho estava realmente lá. Aurélia fotografava Soraya beijando o pescoço de Luiz Fernando, que continuava desmaiado e sem perceber nada. Enquanto isso, Aldo dizia ao pai que Nando era inocente, mas Abelardo duvidava. Aldo insistia que Soraya estava mentindo, mas o pai percebeu que o filho escondia algo. Irritado, Aldo pediu que o pai não acreditasse naquela mulher. No quarto, Soraya beijou Luiz Fernando enquanto Aurélia registrava tudo. De posse das fotos, a vilã decidiu sair para revelá-las e trancou o quarto. Nando, por sua vez, contou a Agripina e a Vera Cruz que perdera a carteira. Ambos ficaram preocupados,
temendo que o rapaz se envolvesse em problemas, mas ele jurou ser inocente. De repente, policiais chegaram e começaram a interrogá-lo. Agripina o defendeu com unhas e dentes, mas o promotor mostrou a carteira achada na casa de Soraya. Enquanto isso, Maria desabafava com Lupe, dizendo que o marido ainda não havia voltado. Na casa da bruxa, Luiz Fernando acordou atordoado, mas não conseguiu se levantar e desmaiou novamente. Pouco depois, Soraya voltou com as fotos reveladas, analisando cada uma com um sorriso debochado. Nando insistia que não sabia onde tinha perdido a carteira, mas o promotor revelou que ela fora encontrada na casa da vilã e perguntou diretamente se ele era o assassino. Vitória, disfarçada, ficou de tocaia na porta da casa de Soraya. Viu a sobrinha chegando, mas notou que o carro de Luiz Fernando não estava ali. Convencida de que o filho não estava com a megera, decidiu voltar para casa. Soraya retornou, foi até o quarto e colocou as fotos comprometedoras no bolso do paletó de Luiz Fernando, continuando com seu plano. De repente, ele se mexeu e recobrou a consciência. Soraya, vestida de forma provocante, se aproximou. Luiz Fernando se assustou ao vê-la ali. Enquanto isso, Agripina, Caridade e Veracruz tentavam proteger Nando, mas o promotor proibiu que ele deixasse a cidade. Luiz Fernando, confuso, perguntou o que estava fazendo na casa de Soraya. Ela mentiu, dizendo que ele fora até lá por vontade própria, que havia chegado de táxi e que ainda a amava. Vitória voltou para casa e contou a Maria que o filho não estava lá. Maria, aliviada, percebeu que Soraya só queria provocar. Pouco depois, a vilã telefonou novamente para Luiz Fernando e insinuou que podia ajudá-lo a livrar o filho da acusação, desde que ele não a rejeitasse. Ele recusou com firmeza e foi embora. Quando chegou em casa, Maria percebeu que o marido tinha bebido. Ele pediu que ela não começasse a discutir, mas Maria contou o que estava acontecendo. Soraya estava acusando Nando de assassinato. Na casa da bruxa, Soraya dizia para si mesma que chegara a hora de destruir a vida da rival. Luiz Fernando afirmou que o filho era inocente e que ela não tinha provas. Logo depois, foi dormir, dando um beijo rápido em Maria. Assim que ele saiu, o telefone tocou, era Soraya novamente. Ela afirmou que tinha dormido com Luiz Fernando e disse que deixara provas no bolso do terno dele. Tremendo, Maria foi até o quarto, esperou o marido dormir e procurou as provas. Ao encontrar as fotos, ficou em choque. Viu uma a uma, confirmando o que temia. As lágrimas escorriam de raiva e decepção. Na vila, Agripina dizia que queriam incriminar Nando de qualquer jeito. Veracruz temia que Soraya conseguisse o que queria. Nando, tentando se manter firme, dizia que um inocente não podia ser preso, mas Agripina o lembrava de que ele já havia tentado enforcar Soraya. Ele se defendeu, dizendo que nem conhecia Calista e que tudo era uma vingança. Determinada, Agripina disse que iria falar com Soraya pessoalmente.
Enquanto isso, Lupe encontrou Maria e contou que Nando ainda não havia voltado. Maria, arrasada, mostrou as fotos à amiga. Lupe ficou em choque, mas tentou justificar dizendo que Luiz Fernando devia estar bêbado. Maria respondeu que isso não era desculpa e ordenou que preparasse o quarto dos fundos, pois não dormiria mais com um homem sem vergonha. Disse com firmeza que pediria o divórcio. Mais tarde, Luiz Fernando foi até o quarto e perguntou por Alicia. Maria respondeu friamente que não deixara o advogado levá-la e insinuou que ele estava defendendo a víbora. Ele tentou acalmá-la, mas ela o acusou de ter se deitado com Soraya. Furiosa, jogou as roupas dele no chão e o chamou de traidor. Luiz Fernando jurou não lembrar de nada, mas Maria afirmou que não acreditava mais em nenhuma palavra. Quando ele tentou se aproximar, ela gritou que queria o divórcio e o chamou de depravado, deixando-o chorando sozinho. Maria confidenciou a Lupe que não mostraria as fotos ao marido, pois as usaria como prova no divórcio. Carlota apareceu e avisou que Gonçalo estava ao telefone. Na ligação, ele mentiu, dizendo que havia colocado Luiz Fernando em um táxi. Pouco depois, Carlota contou que Soraya também havia ligado e falado com Alicia. Do outro lado da linha, Soraya comemorava, dizendo a Gonçalo que Maria certamente já tinha visto as fotos e que o divórcio era inevitável. Nando, finalmente, chegou à mansão e contou à mãe que sua carteira fora encontrada na casa de Soraya. Chorando, disse que seria preso. Maria prometeu que ele não iria para a cadeia. No dia seguinte, policiais chegaram com um mandado de prisão contra Nando. Desesperada, Maria olhou para eles e, num ato extremo de amor, confessou o crime dizendo que ela mesma havia matado Calista. Todos ficaram em choque. Carlota quase desmaiou. Enquanto isso, Luiz Fernando falava ao telefone e descobriu que a polícia pretendia prender o filho. Na casa de Soraya, a vilã recebia um detetive particular e pedia que ele investigasse o passado de Nando. Carlota correu para avisar Lupe que Maria havia assumido a culpa. O promotor duvidou da confissão, mas Maria manteve sua palavra, dizendo que faria qualquer coisa para proteger o filho. Pouco depois, Gonçalo chegou à mansão e soube que Maria confessara o assassinato. Ele e o promotor ficaram surpresos, achando que ela jamais seria capaz de cometer tal crime, mas Maria insistiu que era culpada. Por fim, aceitou que o advogado a acompanhasse, pegou sua bolsa e seu casaco, e saiu determinada a pagar o preço por amor ao filho.